guardando o registro sobre o livro Barroco e Rococó de Germain Bazin, autor francês de História da Arte, que, se eu não me engano, ele não é historiador, ele é um artista que estudou arte. Esse livro é da versão do Martim Fontes, publicado esse livro aqui foi publicado em 93 e o original é de 64, publicado em Londres. Esse aqui é publicado em São Paulo pela tradução de Auro Cabral. O livro é separado em duas partes. Século XVII e século XVIII. Sendo que o século XVII é muito mais focado no Barroco e o século XVIII muito mais focado no Rococó. E ao longo do livro vai ter o classicismo e eu acho que o neoclassicismo espalhado. É principalmente para a arte, esculturas, móveis e arquitetura. Esse livro aqui foi uma arquiteta que me emprestou. É por isso que eu não tenho nada anotado, não tenho nada marcado no livro, porque eu iria marcar. O livro, como eu falei, é separado em duas partes, porém não é separado em Barroco e Rococó em si. Ele é separado em países e como esses países influenciaram o Barroco, ou como o Barroco influenciou esses países, e como esses países em si influenciaram entre si. Porque, por exemplo, no século XVII e no século XVIII, a Inglaterra não foi muito forte na pintura. Tinha pintores, tinha artistas, porém era muito mais pintores e artistas de fora que iam para a Inglaterra. Enquanto a Itália e os Países Baixos tinham muito pintor, a França tinha muito pintor, e eu não vou resumir tudo porque são 295 páginas e o texto é muito interessante. O texto, como eu falei, ele é separado não pelos Barroco e Rococó em si. Ele é separado, como eu falei, em países, começando com a Itália, a Espanha, os Países Baixos, meridionais, as Províncias Unidas, os países germânicos, Polônia, Rússia, França e Inglaterra. E tudo que ocorre durante esse século que vai influenciar na arte, ele meio que relata assim uma forma cronológica em cada país. No segunda parte, é Itália, França, Espanha, Portugal, Europa Central, países germânicos, Polônia, Rússia, os Países Baixos, Escandinávia e Grã-Bretanha. Sendo que, na parte de Portugal e Espanha, a América do Sul, principalmente o Brasil, vai ser mencionado, porque para ele o Barroco termina realmente com Aleijadinho. Não para ele, mas todo mundo considera isso. Como eu falei, o texto, ele só tem o texto base é 295 páginas. Tem muita referência, sendo que a referência ela é separada em obras genéricas, obras separadas por países, tanto que quando está falando da Espanha, está falando da América Latina. Fala de todos os países separados individualmente, um grande número de autores. A lista das ilustrações, que são ilustrações de imagens. Eu apertei. Não apertei. A ilustração de imagens, a ilustração de esculturas e arquiteturas. São ao todo 218 ilustrações que tem no texto. O único problema da ilustração é que ela é em preto e branco. E perde assim a vida das cores. As cores são totalmente apagadas. Se perde muito com isso. Provavelmente se fosse relançado atualmente, porque pelo que eu vi não tem possibilidade de lançar, o autor já está morto há muito tempo e não tem ninguém querendo lançar. Então, para ver a cor das imagens, você tem que pesquisar elas. Como eu falei, são preto e branco. Sendo que essa imagem aqui, que eu tenho que ver se tá, porque tá embaixo, é a imagem da capa. Tanto que pode ver que ela tem todos os detalhes dourados e tal. Sendo que para finalizar, eu vou falar de qual que é a imagem da capa. Que eu, no caso, deveria ter começado com isso, mas como eu já iria mostrar, eu decidi mostrar no final. É a ilustração de número 191, página 255, com o nome de A Assunção da Virgem, na igreja de peregrinação de Rohr, Baviera. Foi executada entre 1717 e 1725 pelo bávaro Egni
Kirin Azan, arquiteto, escultor e pintor decorativo. Sendo que, não sei se eu vou manter essa parte, mas então eu vou ler o que está escrito aqui atrás, porque eu acho que também é uma boa forma para resumir, porque eu não vou resumir isso aqui, não é 100% resumir. Quando eu ver isso aqui, provavelmente eu vou lembrar das partes que mais me tocaram no livro. A finalidade do presente livro é estudar a arte do Ocidente nos séculos 17 e 18. Essa arte é conhecida pelo nome genérico de arte barroca, embora inclua expressões do classicismo lado a lado com as do barroquismo. O estilo barroco aplica-se mais especificamente à arte seiscentista e o termo rococó à setecentista. Ou seja, ele não separa realmente, essa parte aqui é verdade, ele não separou, isso aqui é isso aqui é aquilo, não. Ele ele mostra que teve meio que uma evolução entre o barroco e o rococó, mas no fundo era tudo a mesma coisa. O chamado período barroco é, de fato, o período da civilização ocidental mais rico em variedade de expressões. É o momento em que cada um dos povos da Europa inventou as formas artísticas que melhor se ajustavam ao seu próprio gênio. A variedade ampliou-se graças a um intenso trânsito e intercâmbio de formas. Nunca a civilização ocidental conheceu tamanha troca entre nações no campo intelectual. Isso aqui também é verdade. Ele, como eu falei, ele tem a separação de países, mas volta e meia ele fala, um francês estava na Itália, um francês foi para a Inglaterra, um italiano surgiu na Rússia, é sempre assim. Principalmente quando os reis começam a querer superar, principalmente quando Versalhes. Quando Versalhes surge, todos os reis que viram Versalhes quiseram tentar fazer sua versão no país, então foi muito engraçado. Esse internacionalismo não foi reprimido pelas diferenças de credo religioso. Nenhum outro período contradiz com tanta clareza a teoria de Taine, segundo a qual a arte é estritamente determinada pelo meio ambiente, pois nenhuma outra civilização artística foi tão fértil em contradições, em paradoxos. Estes refletem a sua variedade prodigiosa e a expansibilidade de seu impulso criativo, que não tiveram paralelo em nenhum outro momento da história da arte. Provavelmente eu irei digitalizar esse texto aqui, porque eu achei interessante, e para achar isso aqui deve estar caro, porque não sei o que acontece quando o livro fica velho, fica caro. Não sei porquê. O papel estraga, mas o preço não cai.